Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Bom dia, Leandra. Bom dia, professor. Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo sim contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Começar um pouquinho mais cedo essa semana, né? Mas tá beleza. É bom que a gente ganha mais tempinho, um tempinho aí. Durante o dia. Esperar o pessoal chegar aqui pra gente começar. Bom dia, Ana. Guardar um minutinho aí para ver se o povo acorda. Bom dia, Pedro. Bom, vamos lá, o pessoal deve estar dormindo ainda. A gente vai começando aqui. E aí, qualquer coisa, o pessoal vai pegando o bonde andando aí. Deixa eu só Natan entrar. Tem mais alguém aqui? Peraí. Bom dia, Anne. Bom dia, Natan. Quem mais? Eu não falei todo mundo aí. Beleza. Bom dia, professor. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo, e o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Então, viva. Vamos lá. Tem mais dois para entrar aqui e a gente começa. Bom dia. Meus queridos, bom dia a todos, que eu não falei individualmente aí. Nós começamos a parte de calorimetria, porém, eu havia dito para vocês, por causa do simulado que a gente teve na outra semana lá, vocês fizeram, o Enem interativo, né? A gente ficou sem aula e não tive tempo de passar atividade de dilatação. Então, conforme o nosso cronograma da semana passada, eu disponibilizei na quinta-feira uma atividade de dilatação, e aí é essa atividade que a gente vai corrigir nessa aula de hoje. Tá? A gente só tem esse primeiro horário, o outro horário é a semana de oração. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade de dilatação. Não sei se Mônica já passou para vocês, mas vai ter uma semana de provas, né? Uma semana de avaliações, porque foi um pedido de boa parte dos alunos aí, dos pais dos alunos, para poder organizar. Então, essa avaliação vai ser a V1 da segunda unidade. Essa V1 da segunda unidade de física vai cair justamente essa parte de termometria e dilatação, ok? Então, essa parte de calorimetria que a gente começou na aula passada,
e vai continuar amanhã falando de capacidade térmica, calor específico. Isso daí vai ser o conteúdo da AV2, tá ok? AV1, quando for marcado, a data, a Mônica vai passar o calendário para vocês, aí vai ser sobre dilatações, ok? Então a gente vai corrigir essa atividade. Qualquer dúvida, de qualquer forma eu vou postar lá no eClass, e aí qualquer coisa vocês podem ir fazendo atividade no módulo e me perguntar e tirar dúvida, que a gente vai corrigindo aqui, ok? Bom, envolvendo dilatação, tá? Termometria, que é essa parte de escalas termométricas, transformação de temperatura e dilatação térmica. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão da lista que eu passei para vocês. Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. Calcule o valor dessa temperatura. Então, veja bem. É uma questão semelhante àquela questão que a gente fez, que as escalas tinham o mesmo valor, e aí a gente substituiu por x. Só que aqui ele deu uma relação matemática, então você substitui essa relação, e aí você vai substituir aqui por essa relação matemática, através da incógnita, que é o número que você desconhece, certo? Então, o que acontece? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula, ok? Então, o que acontece? A gente vai substituir com x, que é incógnita, e a relação matemática. Então, fica x sobre 5 é igual a 5x menos 32 sobre 9. Por quê? A temperatura em graus Fahrenheit é o quíntuplo, ou seja, 5 vezes o valor da temperatura na escala Celsius. Só que eu não sei o valor da temperatura na escala Celsius. Então, se eu não sei, eu vou chamar de x. Se a escala Celsius vale x e a Fahrenheit é o quíntuplo, então ela corresponde a 5 vezes x. Então, x e 5x serão os valores que eu vou substituir na equação de transformação. Então, vai ficar x sobre 5 é igual a 5x menos 32 sobre 9. E aí, a gente faz o cálculo normalmente. Multiplica o meio pelos extremos e vai isolar o valor de x. Então, vai ficar 9 vezes x, 9x. 5 vezes 5x menos 32, fica 25x menos 160. Passo o 25x para o outro lado, vai ficar 9x menos 25x é igual a menos 160. Menos 16x é igual a menos 160. Como os dois termos são negativos, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. X é igual a 10 graus Celsius. Tá? E aí, qual é a resposta? Ele perguntou o que, gente? Calcule o valor dessa temperatura. Que temperatura? A temperatura que foi observada. Tá? A temperatura que ele observou no ambiente é a temperatura na escala Fahrenheit. Então, a resposta é 10 graus? Não. A resposta é 50 graus Fahrenheit. Por quê? Ele quer saber o valor da temperatura que o viajante observou quando desceu no aeroporto de Londres. Então, ele vai observar a temperatura de 50 graus Fahrenheit, que corresponde aos 10 graus Celsius. Entenderam isso aqui? Dúvidas? Tá tranquilo? Muito cuidado, porque na questão lá, nas alternativas do vestibular, com certeza ele vai colocar 10 graus Fahrenheit, 50 graus Fahrenheit para poder confundir você. Na pressa, você vai calcular, achar x igual a 10, e aí você vai achar que a temperatura é 10 Fahrenheit e vai substituir. Então, preste atenção. Outra coisa, eu posso pegar essa mesma questão e colocar na prova e mudar aqui só a pergunta, tá? Então, calcule o valor da temperatura na escala Celsius, por exemplo. E aí você vai
dar a resposta 10 graus Celsius ao invés de 50, ok? Então prestem bastante atenção nisso aí. Segunda questão. Segunda questão, no inverno gaúcho é comum a ocorrência de temperaturas entre. Aí você tem 0 e 10 Kelvin, 273 Kelvin, 283 Kelvin, 86 graus Fahrenheit, 122 Fahrenheit, 293 Kelvin, 373 Kelvin e NRA. Como é que eu vou saber isso? Gente, eu preciso transformar a temperatura para a nossa escala para a gente poder ter noção se pode corresponder à temperatura do inverno gaúcho. O que acontece no inverno gaúcho? A temperatura no inverno gaúcho, no sul do Brasil, ela varia aí entre menos 5 graus, quando está muito frio e está geando lá, tá? Até a temperatura de 10, 12 graus, que é a temperatura já mais fria, né? Então, de 12 graus positivos a mais ou menos menos 5 graus, menos 2, dificilmente atinge menos 5 graus. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai transformar para ver que temperaturas ficam próximas a isso aí, para poder assinalar a resposta. 0 Kelvin. Quanto é 0 Kelvin? Menos 273 graus Celsius. Nem no Polo Norte você consegue atingir essa temperatura, tá? Que é o zero absoluto. Então você tem menos 273 graus Celsius. E 10 Kelvin é menos 263. A temperatura no inverno gaúcho varia nesse intervalo? Não. Então descarta a letra A. Vamos para a letra B. 273 Kelvin. 273 Kelvin corresponde à temperatura de 0 graus Celsius. Não é isso? 273 é o 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água. A temperatura lá no Rio Grande do Sul pode chegar a 0 grau? Pode chegar a menos 1, menos 2, entendeu? Então, até 0 grau ela pode chegar também. E 283 Kelvin corresponde à temperatura de quanto? Lembre-se que para transformar você usa TC é igual a TK menos 273. Então fica 283 menos 273 vai dar 10. Uma temperatura de 10 graus Celsius. Então a resposta correta é a letra B. De 0 a 10 graus seria o quê? A temperatura comum de ocorrência no inverno gaúcho. Entre 0 e 10 graus é a temperatura que pode ocorrer lá. Se você já achou a resposta lógica, não precisa fazer o restante. Se você for transformar 86 graus Fahrenheit em Kelvin, 293 aqui, por exemplo, 293 dá 20 graus. Poderia até ser a temperatura de inverno. Mais 373 são 100 graus centígrados, que é o ponto de ebulição da água. Então, você não tem essa variação. Logo, a resposta correta é a letra B. Entenderam essa questão? Dúvidas? Tá tranquilo, né? Não, professor. Beleza. Então, toda vez que você pegar uma questão dessa, você vai ter que transformar para poder analisar, tá? Mas aí o que você faz? Você vai na sequência, vai transformando na sequência. Letra A, letra B. Achou a resposta correta? Marca, tá? Para não perder tempo de transformar tudo, ok? Agora, essas duas questões que eu coloquei aqui. Essas duas questões eu coloquei para chamar a atenção de vocês, porque normalmente as pessoas acham que você só vai converter a temperatura, transformar de Celsius para Kelvin, para Fahrenheit e vice-versa. Quando na realidade você pode analisar também a variação da temperatura. A variação da temperatura ela ocorre proporcionalmente à escala. Então, veja bem, de 0 a 100 graus, você tem 100 partes do termômetro, ok? Eu disse para vocês, quando eu expliquei termometria, que o termômetro é igual no mundo todo. Ele é um tubo
né? Um tubozinho mais fino do que essa caneta, né? Um tubo capilar, bem fininho. E esse tubo ele tem uma graduação na parte externa. E eu disse que o que muda é só a graduação. O termômetro é exatamente igual em qualquer lugar do mundo. Ou seja, de 0 a 100, você tem 100 partes. Na escala Celsius, cada parte corresponde a 1 grau, certo? Porque o ponto de fusão começa no 0 grau e o ponto de ebulição lá em cima, 100 graus. Porém, se o termômetro é igual e você tem a escala Fahrenheit, na escala Fahrenheit, essas 100 partes, ela vale quanto? Ela vale 180 graus. Por quê? O ponto de fusão na Fahrenheit não é 32 e o ponto de ebulição não é 212. Então, 212 menos 32 dá 180. Então, nas mesmas 100 partes, você tem 180 graus. Aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1 grau da escala Celsius corresponde a 1,8 graus da escala Fahrenheit. E na escala Kelvin, corresponde a 1 grau, 1 Kelvin também. Por quê? Porque do Kelvin, você tem de 273 para 373, você tem 100 também Kelvins divididos nas 100 partes. Né? Isso aí eu expliquei para vocês quando a gente deduziu a fórmula de transformação das escalas. Eu tracei os termômetros e mostrei que em um você tinha 100 no Celsius, 100 graus, no outro 180 e no Kelvin 100. Bom, então isso quer dizer o quê? Que a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 grau Fahrenheit, que corresponde à variação de 1 Kelvin. Então, se a temperatura subiu de 20 para 21 graus Celsius, ela vai subir, vou botar, por exemplo, se ela subiu, para entender, de 0 a 1 grau, na escala Fahrenheit, ela vai passar de 32 para 33,8, certo? E se for na escala Kelvin, ela vai passar de 273 para 274 Kelvin. Conseguiram entender aí a explicação? Bora, meu povo, dá um retorno aí. Sim. Tá tranquilo, né? Então, aumentou 1 grau na Celsius, aumenta 1,8 graus na Fahrenheit. E aumenta 1 Kelvin na escala absoluta. Bom, o que você precisa saber? Gente, você precisa entender o que ele está perguntando na questão, para você determinar se você vai transformar ou se você vai apenas pegar a variação. Então, observe aqui, ó. Na terceira questão, ele fala: o verão de 2014 foi particularmente quente nos Estados Unidos. A diferença entre a máxima temperatura no verão e a mínima do inverno foi de 50 graus Celsius. A diferença, a variação entre a máxima e a mínima. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Bom, ele deu a temperatura, gente? Não. Ele deu uma variação. Ó, a diferença da máxima e a mínima foi de 50. Ele não disse em nenhum momento que a máxima foi de 40 graus e a mínima de menos 10, ou que foi de 30 e de menos 20. Ele não falou nada disso. Então, ele só deu a variação. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a diferença, essa variação, na escala Fahrenheit. Então, você vai jogar na fórmula para transformar? Não. Você vai pegar simplesmente a relação. A variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Se variou 50 graus Celsius, quanto vai variar em Fahrenheit? 50 vezes 1,8. 50 vezes 1,8 dá 90 graus Fahrenheit. Ou seja, se a variação foi de 50 graus Celsius, ela corresponde a uma variação de 90 graus Fahrenheit. A diferença entre a mínima e a máxima na escala Fahrenheit será de 90 graus. Beleza? Conseguiram entender isso aí? Dúvidas? Tranquilo? Bom, e por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Nessa questão aqui é fácil você identificar, porque ele está pedindo a diferença, está pedindo a variação.
Agora, nessa aqui, por exemplo, a maioria dos alunos confundem e jogam na equação e transformam, tá? Então, o que vai acontecer? Observe essa questão. Certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica e sua temperatura varia de 293 Kelvin para 343 Kelvin. A variação da temperatura do gás nessa transformação, medida na escala Fahrenheit, foi de quanto? Então, veja bem. O que a maioria faz? Pega 543 menos 293, Kelvin dá 250, pega 250, substitui na fórmula e acha 482 graus Fahrenheit. 482 graus Fahrenheit é a temperatura que corresponde a 250 graus Celsius, tá? Ou Kelvin, tanto faz. Porém, ele não pediu aqui para você transformar a temperatura. Ele pediu a variação. Então, você vai calcular em cima do que ele pediu. Então, vamos lá. Qual foi a variação? 543 menos 293. Significa que variou 250 Kelvin de temperatura. Beleza. Se variou 250 Kelvin de temperatura, qual foi a variação na escala Fahrenheit? A variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit, que corresponde à variação de 1 Kelvin também. Então, 1 Kelvin é igual a 1,8 Fahrenheit, a variação, tá? Olha o deltazinho aqui, indicando a variação. Então, a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit, que, por sua vez, corresponde à variação de 1 Kelvin. Bom, se variou 250 Kelvin, qual foi a variação em Fahrenheit? 250 vezes 1,8. 250 vezes 1,8 nos dá uma variação de 450 graus Fahrenheit. Por isso, a resposta correta é a letra E, 450 graus Fahrenheit. Beleza? Então, não confundam transformar a escala com determinar a variação, tá? Se você pega esse valor de 250, joga na fórmula e transforma de Kelvin para Fahrenheit, você vai achar um valor diferente, 482 graus Fahrenheit, ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa parte de termometria aí, gente? Tudo ok. Beleza. Não se esqueçam que esse vai ser o assunto da nossa V1, isso e dilatação, tá? Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu boto lá no Eclésio uma sugestão, separo algumas questões do módulo para vocês fazerem, tá? Só para complementar o conteúdo, as questões que já estão lá no módulo para vocês tentarem fazer, e qualquer dúvida, vocês me perguntam pelo WhatsApp e a gente vai esclarecendo. Quem tiver interesse de fazer mais exercício, e aí eu vou recomendar algumas questões lá para vocês do módulo, tá bom? Envolvendo termometria e dilatação. Deixa eu fechar aqui para evitar esse anúncio, essa mensagem que fica aqui em cima. Deixa eu abrir aí novamente. Agora que travou tudo. Abriu aí, beleza. Bom, então, quinto exemplo, dilatação, tá? Um bloco de certo metal tem volume dilatado de 200 centímetros cúbicos para 206, tá? Quando sua temperatura aumenta de 20 para 520 graus. Se um fio desse mesmo metal tem 10 centímetros de comprimento a 20 graus e for aquecido até 520, qual vai ser o comprimento do fio em centímetros? Então, veja bem, ele dá as características de volume e pede o aumento em centímetros, e pede dilatação linear. Então,
é aquilo que eu falei para vocês. Você tem que ter cuidado com o que ele pergunta e com o que ele passa, o que ele deu e o que ele passou. Então, ele está passando características de volume, está pedindo características lineares. O que você vai fazer? Primeiro, eu preciso calcular o coeficiente de dilatação, que ele não deu. Ele falou só que é o mesmo metal. E para calcular a dilatação, eu preciso do coeficiente de dilatação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na fórmula de dilatação volumétrica e vou achar o coeficiente de dilatação volumétrica do metal. Então, vamos lá. ΔV é igual a VO vezes gama vezes ΔT. Eu estou pegando a dilatação volumétrica. Qual foi a variação de volume? De 200 para 206. Então, 206 menos 200 dá 6 centímetros cúbicos. Igual. O volume inicial era de 200 centímetros cúbicos. 200. Gama é o coeficiente de dilatação que eu quero descobrir. E a variação de temperatura de 520 menos 20. 20 para 520. 500 graus centígrados. Então, nós temos 6 é igual a 200 vezes gama vezes 500. Eu vou passar 200 vezes 500, que dá 100 mil, dividindo para o outro lado. Então, gama vai ficar 6 dividido por 100 mil. 6 dividido por 100 mil dá 6 vezes 10 a menos 5, ou 0,00006 graus centígrados a menos 1. Aqui eu já botei em potência de 10. Então, 6 dividido por 100 mil, 0,00006, tá? 5 casas após da vírgula até chegar no 6. Então, 6 vezes 10 a menos 5, graus centígrados a menos 1. Tá ok? Bom, achei o coeficiente de dilatação volumétrica do metal. Então, achei a dilatação volumétrica, que é o gama. Porém, ele pediu a dilatação linear. Qual vai ser o comprimento de um fio desse metal? Então, para achar a dilatação linear, eu jogo na equação de dilatação linear. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Ok. Eu tenho alfa? Não. Porém, eu acabei de calcular o gama. E eu sei que gama vale 3 vezes alfa. Beta vale 2 vezes alfa e gama 3 vezes alfa. Se eu passar a inverter para calcular o alfa, eu chego na equação que alfa é igual a gama dividido por 3. Então, vou pegar gama, que vale 6 vezes 10 a menos 5, e dividir por 3. Só divido o número e conservo a potência. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Alfa vale 2 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1. Agora que eu calculei o alfa, eu tenho o coeficiente de dilatação linear. Jogo na equação de dilatação linear e calculo a dilatação desse fio. Então, vamos lá. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. ΔL vai ser qual o comprimento inicial do fio. Agora você está analisando um fio que tem 10 centímetros de comprimento. Então, 10 vezes alfa, que eu acabei de calcular, 2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que continua sendo de 500 graus, porque passou de 20 para 520. Então, ΔL é igual a 10 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 500, tá? Aí, o que eu faço? 500 vezes 10, 5 mil. 5 mil vezes 2 dá 10 mil. 10 mil é 2 vezes 10 a 4. Desculpa, aqui tem um errinho. Vai ficar 10, tá? Então, vai ficar 1, 0,1. 0,1 e aqui vai dar 10,1. A resposta correta é letra A. Então, o que acontece? Aqui na hora de multiplicar eu não tirei o 2, tá? Mas o cálculo vai ser 10 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 500.
Então, 10 vezes 500, 5.000. 5.000 vezes 2 dá 10.000. 10.000 dá 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 5, fica 1 vezes 10 a menos 1, ou apenas 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 1 dividido por 10, 0,1 centímetros, ok? 0,1 centímetros é a nossa dilatação. Só que ele não pediu a dilatação. Ele pediu o quê? O comprimento final, em centímetros. Então, você vai pegar e calcular o comprimento final. Dilatação é comprimento final menos inicial. Comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a dilatação. Vou inverter. Então, L, que é o comprimento final, é igual a LO LO mais ΔL. Então, vai ficar L é igual. Qual é o comprimento inicial? 10 centímetros, mais a dilatação que eu acabei de calcular, que é 0,1. Logo, 10,1 centímetros é o comprimento final desse fio de metal. Portanto, a resposta correta é a letra A. Beleza? Todo mundo entendeu, né? Tranquilo? Professor, Sim, Anne. Pode falar. eu fiz os números com 0. Tem problema? É porque ficou Não, mais fácil para entender. não tem problema. Se você achar que é mais fácil calcular com o número decimal, não tem problema. Eu faço assim potência de 10, porque eu acho mais fácil calcular sem calculadora com potência de 10, tá? E aí lá no vestibular, como você não vai usar a calculadora, aí é mais fácil calcular com potência de 10. Mas se você acha mais fácil calcular com decimal, não tem problema. É a mesma coisa. Você vai botar aqui 0,0006, aqui vai ficar 0,00002, e você vai multiplicar aqui e você vai achar a mesma coisa, né? O resultado deu o mesmo, não foi isso? Sim, deu mesmo. Pronto, então tá tranquilo, tá? O problema do número decimal é que sem calculadora você corre mais risco de errar. Mas se você já está acostumado a trabalhar com ele, pode fazer tranquilo. Você colocar a resposta na prova ou em qualquer vestibular, qualquer coisa com o número decimal, tá certo do mesmo jeito. A forma que você vai resolver com a numeração, com potência de 10 ou número normal, ele não pode exigir. Você faz e dando a resposta certa, ele tem que considerar a sua resposta certa. Viu? Pode fazer tranquilamente. O que você achar mais fácil, você pode trabalhar. Tá? Pessoal, estão pedindo aqui, só para repetir essa parte do gama, é o seguinte, ó. Ele deu a dilatação volumétrica, ó. Ele falou que um bloco de metal tem um volume dilatado para tanto. Então, o que acontece? Ele está dando características de volume. Quando você calcular o coeficiente, você vai achar o gama. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Eu disse para vocês que o gama ele vale 3 vezes alfa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o gama, que deu esse valor aqui, 6 vezes 10 a menos 5, tá? E depois eu vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque eu quero achar o alfa. E se gama vale 3 vezes alfa, alfa vale gama dividido por 3. Então, achei o valor de gama, 6 vezes 10 a menos 5. Vou dividir por 3 para achar o alfa, que é 2 vezes 10 a menos 5, que vai ser 6 vezes 10 a menos 5 dividido por 3. Como é que eu faço a divisão? Eu só divido número com número e conservo a potência. Então, vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2, vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1. E aí eu acho o alfa. Se fosse o contrário, eu calculasse o alfa e quisesse o gama, eu ia pegar o alfa e multiplicar por 3. Então, ia ficar alfa igual a 3 vezes 2 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 2, 6 vezes 10 a menos 5. Ok? Ficou claro isso aí? Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Pode abrir o microfone, pode perguntar, a gente está aqui para isso. Então, pronto. Beleza. Então, vamos lá. Outro exemplo. Outro exemplo, não, desculpa, outra questão também importante aí.
Qual o coeficiente de dilatação volumétrica de uma barra metálica que experimenta um aumento de 0,1% em seu comprimento para uma variação de temperatura de 100 graus? E aí, como é que eu vou fazer isso? Então, galera, ele não deu o tamanho da barra, não deu qual a medida da dilatação, porém, ele deu a relação. Ele disse que ela dilatou 0,1% do seu comprimento, que você não sabe qual é. Isso quando sofreu uma variação de temperatura de 100 graus. Tá. O que ele quer? O coeficiente de dilatação volumétrica. E está dando características lineares. Então vamos lá. Primeiro passo. A gente vai ter que calcular o coeficiente de dilatação linear. Tá? Ah, como é que eu vou fazer isso se ele não deu dado nenhum? Mas ele deu a relação matemática. Então, você pode fazer essa relação, porque qualquer que seja o valor, a relação vai ser a mesma. Então, por exemplo, se a barra tem 100 centímetros e a dilatação foi de 0,1%, vai dilatar 0,1 centímetro, tá? Que é em porcentagem, né? 100%. Então, se você coloca 100, vai 0,1. Se for 1, vai dilatar 0,001, proporcional. Então, não importa qual o valor que você coloca, atribua para a barra inicial. Se você calcular em cima do 1%, do 0,1%, você vai achar normalmente o coeficiente de dilatação. Então, o que a gente faz? Delta L é igual a LO vezes alfa vezes delta T. Invertendo, alfa vai ficar delta L é igual a LO sobre delta L sobre LO vezes delta T. Gama, alfa, desculpe, é igual. Qual foi a variação? 0,1%. Então, é mais fácil eu colocar em cima de 100. Então, o que eu faço? Como eu não sei o comprimento da barra, eu considero o comprimento da barra 100. Tá? Se o comprimento da barra for 100 centímetros, a dilatação de 0,1% vai ser de 0,1 centímetros. Tem gente que pode botar 1 aqui, pode botar 10, aí vai mudar o valor da porcentagem. É só tirar 0,1% de 1 ou 0,1% de 10, o valor que você colocar aqui. Se você colocar 200, 0,1% de 200 dá 0,2. E você calcula em cima do valor que você atribuiu, já que você não tem um valor definido. Eu atribuí 100, porque é mais fácil. É porcentagem. Se o comprimento fosse de 100 centímetros, a dilatação de 0,1% seria de 0,1 centímetros. Numa variação de temperatura de quanto? De 100 graus. Então, vai ficar 0,1 sobre 100 vezes 100. 100 vezes 100 é 10.000. 0,1 dividido por 10.000 dá 0,0001. Ou 1 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1. Certo? Bom, esse é o coeficiente de dilatação linear. Só que ele pediu para calcular o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, volumétrica é o gama. Eu botei aqui beta, mas não é beta, é gama. Então, coeficiente de dilatação volumétrica é o nosso gama. Então, gama é igual a 3 vezes alfa. E 3 vezes alfa vale quanto? Vale 3 vezes 10 a menos 5. Então, 3 vezes 10 a menos 5 graus centígrados a menos 1 é o valor do nosso coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. Vale 3 vezes alfa. Beleza? Conseguiram entender? Dúvidas? Meus queridos, nossa aula vai acabar, nosso tempo está acabando, o Zoom vai interromper aí. E aí, na aula de amanhã, a gente continua a correção dessas últimas questões aqui e dá continuidade à capacidade térmica. Beleza? Alguém levantou a mãozinha aí, quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Quem foi? Foi eu, professor. Pode falar, Ian. Amanhã você pode repetir a explicação das 6, porque eu não entendi muito bem, não. Posso sim. Amanhã a gente retorna das 6, tá? Beleza? Bom dia. Semana de Beleza. oração agora. Um abraço a todos. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Qualquer coisa, Tchau, tem no WhatsApp. professor. Fica com Deus. Valeu, vocês também. Bom dia, pessoal.